É verdade, Cláudia. O governo está confiante que vai contar com os votos da ala governista do PMDB. Mas o partido tem candidato próprio, é o presidente da legenda, deputado Michel Temer. E ele disse ontem que terá pelo menos 75 votos dos 88 deputados do PMDB. O deputado Moreira Franco é vice-líder do PMDB aqui na Câmara. O deputado do PMDB tem hoje a maior bancada da casa e pode decidir essa eleição. Como o senhor acha que os parlamentares da legenda vão agir no primeiro e em um provável segundo turno? Olha, nós do PMDB hoje, de fato, somos o partido majoritário na casa e, de fato, estamos, mais uma vez, indo para um confronto político divididos. E eu creio que a maioria da bancada ela está chocada pela atitude do presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, que estimulou pessoalmente a candidatura do presidente do PMDB, o deputado Michel Temer, e 24 horas, talvez antes de 24 horas, ele já começou a sabotar essa candidatura de um PMDBista, de um militante do presidente do partido, em benefício da candidatura do governo, do deputado Aldo. Então eu creio que essa atitude, ela criou um trauma dentro do partido, ela desorientou a nossa campanha e, ao mesmo tempo, nós estamos vendo na Câmara uma tendência às forças se aglutinarem entre um candidato do governo e o candidato da oposição. De volta com a... Olá. Um fato amplamente revelado pela crise política em curso é a transformação de agências de publicidade em operadoras de desvio de recursos públicos para campanhas eleitorais. Os casos do empresário Marcos Valério e do publicitário Duda Mendonça são apenas os mais visíveis. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Moreira Franco, do PMDB do Estado do Rio de Janeiro, sobre uma proposta de emenda constitucional de sua autoria que trata exatamente desse tema. Deputado, é um prazer tê-lo conosco novamente. Prazer é meu. Deputado, como é que o senhor pretende controlar ou regulamentar ou eliminar ou acabar com essa confusão de dinheiro que sai de um canto, vai para outro e, bom, o resto do público já conhece? Olha, em primeiro lugar, esse fato do governo Lula, ele chegou ao paroxismo. Essa mistura, esse uso abusivo do dinheiro público por intermédio de agências de publicidades para financiar campanhas eleitorais e para pagar as agências pelos serviços prestados ao longo de campanhas eleitorais, é um fato que no governo Lula chegou a um absurdo pelas práticas que o PT desenvolveu, mas também não é uma coisa que nova. Acontecia no passado, evidente, com menos dimensão, com menos radicalidade do que aconteceu agora. Então, a proposta que eu estou fazendo de emenda à Constituição é no sentido de proibir aos governos, tanto os governos municipais quanto os governos estaduais e o governo federal, a prática da propaganda. É absolutamente desnecessário a propaganda. A propaganda tem sido usada no Brasil para financiar campanhas eleitorais de um lado e para fazer a promoção pessoal daquele que detém o governo, que comanda o processo. É proibido já, pela Constituição, citar o nome ou usar a imagem, mas existem outros recursos que a publicidade coloca que estão sendo usados, como logotipias e identificações as mais variadas, no sentido de trazer para a figura do governante, do prefeito, do governador, do presidente, o ganho da propaganda. Então, nós estamos propondo a proibição. Só será permitida em órgãos oficiais os atos oficiais, a publicidade dos atos oficiais, as campanhas da área de saúde e campanhas com o fim de esclarecimento e para as empresas públicas e economias mistas, a propaganda de produtos e serviços, sem que haja qualquer identidade visual com a logotipia usada pelos governos, seja o governo federal, o governo municipal ou o governo estadual.
Isso é fundamental porque, por exemplo, o governo federal gastou mais em publicidade do que em ações de infraestrutura no ano passado. A Prefeitura de Niterói, por exemplo, que é minha cidade, a Prefeitura de Niterói, ela contratou agências de publicidade gastando mais do que em obras de infraestrutura. Então nós temos que acabar com essa orgia. Bom, deputado, um exemplo também bastante recente foi desse referendo sobre a compra e venda de armas e munição. Parece que a propaganda para montar o plebiscito foi muito maior do que o gasto do próprio plebiscito, né? Também do referendo, no caso. Isso. Eu creio que no Brasil se criou uma deformação. Ao mesmo tempo que se inovou com o horário gratuito de televisão, se deu às produtoras, às agências de publicidade, a possibilidade de praticarem preços absolutamente fora de mercado. Quando falam de campanhas para órgãos públicos, todos superfaturados, a tabela é outra, para né? campanhas eleitorais. E o que pior, as agências elas têm uma relação absolutamente depravada com os núcleos políticos partidários. Elas aceitam fazer a campanha eleitoral, mas na perspectiva de a vitória trazer vitórias para elas em licitações previamente organizadas em contas monumentais e normalmente superfaturadas. Então, eu creio que, ao invés de nós irmos procurar agora quem levou, porque isso as CPIs elas estão fazendo, nós temos que acabar com a gastança, evitar que isso ocorra. Nos países mais desenvolvidos, o governo não faz propaganda. Só em países subdesenvolvidos. No Brasil de hoje, que nós praticamos a liberdade e a democracia, nós temos um aparato de publicidade por intermédio de jornais, rádios, televisão, a internet, que garante a qualquer governo a possibilidade de se comunicar com a opinião pública. Então não há necessidade do governo gastar dinheiro em propaganda. O governo do presidente Lula, por exemplo, é um governo que tem muita propaganda, tanto que o Banco Popular gastou mais em propaganda do que em empréstimos, e o presidente tem horror de falar para jornalista. Então ele deve usar a possibilidade que a imprensa escrita, falada, televisada, a internet coloca para ele, e ele então, por intermédio dos veículos, falar, se explicar, prestar contas à opinião pública e abrir mão de gastar dinheiro fácil em propaganda. Um canal de comunicação direto com a sociedade, né, deputado? Agora, isso, dentro da sua proposta de emenda constitucional, isso então inclui mais ou abrange mais as atitudes, as práticas dos governos já estabelecidos. Não se trata de cuidar de publicidade de candidatos. Não pode. Isso aí é outro problema. Esse é outra história. Aí, a questão de candidatura é uma questão da legislação eleitoral. Porque recentemente estavam falando, por exemplo, que não se vai permitir mais a realização de comerciais muito feericamente produzidos, com imagens externas, etc. e tal. E também já é uma outra tentativa de restrição para os candidatos, né? Isso, mas aí é de responsabilidade, é no âmbito da legislação eleitoral. O que eu estou propondo é que estancar a gastança, evitar que os governos e as agências de publicidade, os Marcos Valérios, os Dudas Mendonças, etc., eles continuem tendo esses privilégios todos porque apostaram em candidaturas vitoriosas no processo eleitoral. E o governo, então, se vê obrigado a gastar fábulas, milhões e milhões de reais só para cumprir compromissos de campanha. Nós, proibindo a propaganda, nós estamos dando aos governantes a possibilidade de praticarem a democracia, a liberdade, que é um ganho que a sociedade brasileira tem com um aparato de imprensa e de comunicação dos mais sofisticados do mundo. E, sobretudo, mais transparentes, né, deputado? Claro. Deputado Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigado pela sua visita mais uma vez ao nosso Palavra Aberta. Eu é que agradeço e quero até aproveitar a oportunidade para pedir
aos ouvintes, que eu sei que a televisão da Câmara, a TV Câmara tem muitos ouvintes, que eles mandem e-mails para os deputados para que nós possamos aproveitar essa oportunidade e tomar uma medida concreta, evitando que ocorra no futuro o que ocorreu agora e que é objeto de investigação da CPI. Bom, então aproveitando o seu gancho, a gente pode falar os endereços aqui. Para quem quiser mandar e-mail, pode mandar o e-mail para ouvidoria@câmara.gov.br. Quem quiser fazer um telefonema, o telefonema é gratuito, não vai pagar um tostão. Pode ligar para a gente no 0800 619 619. E vamos fazer um grande movimento em benefício do povo brasileiro aprovando essa emenda constitucional. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. O que se busca é uma mudança de cultura no Brasil, onde o fim do jeitinho, da vantagem, da experiência. Olá. Recentemente, o plenário da Câmara aprovou o substitutivo do deputado Moreira Franco, do PMDB do Estado do Rio de Janeiro, ao projeto de lei elaborado pelo Senado Federal que reduz os custos das campanhas eleitorais. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o próprio deputado Moreira Franco, aqui ao lado, sobre o que se pode esperar do processo eleitoral agora com essas novas regras. Deputado, é um prazer tê-lo conosco novamente. Prazer é meu. Deputado, e agora? Vai acabar a Caixa 2? Vai resolver todo o problema eleitoral? As campanhas vão ficar mais baratas? Como é que vai ser tudo isso? Olha, alguns anos atrás, quando eu fui candidato a governador, eu usei esse verbo acabar com a violência. E foi uma burrice. Foi crucificado, Não, porque foi, sobretudo, uma coisa extremamente burra. E eu aprendi que aspectos da natureza humana, mesmo os piores, não se acabam, porque eles fazem parte da natureza humana. Nós sempre teremos aqueles que têm disposição para cometer o ilícito. Então, o Caixa 2 é um ilícito, é ilegal. E existem pessoas que abusam do poder econômico e que acham dispostas a que têm ficar correr o risco de agredir as regras. Hoje, existe um sentimento de impunidade. O próprio presidente Lula diz que é natural o Caixa 2. Todo mundo faz, mas é um ilícito. E esse projeto, ele, primeiro, tem o objetivo de coibir o abuso do poder econômico, diminuir substancialmente o abuso do poder econômico, dar transparência ao processo de arrecadação e gasto de campanha e dotar a justiça eleitoral de instrumentos legais mais eficazes para reprimir o uso do Caixa 2 e fiscalizar aqueles que insistirem em procurar o ilícito para garantir suas eleições. Bom, mas o senhor disse isso em linhas gerais. Agora, que mecanismos específicos o senhor podia destacar para fazer isso funcionar? Do ponto de vista do abuso do poder econômico, a coisa mais importante é a fixação de um limite de gasto. Não é da cultura eleitoral brasileira a fixação desse limite. Os partidos, eles indicam cada um quanto vão gastar por cargo, no meio da campanha aumentam, na própria prestação de contas, a lei permite que refaça a prestação de contas para adequar, ou seja, é uma coisa muito fluida, muito leniente. Muito flexível, né? Muito, excessivamente, o que permite os abusos que nós temos visto. Então, se nós tivéssemos a cultura de ter um limite de gasto para deputado federal, respeitando a realidade estadual, para presidente da República, para governador, certamente eu não teria que conjugar o verbo proibir com tanta insistência como está nesse projeto, porque cada um, dentro daquele limite, definiria a sua estratégia eleitoral e usaria os instrumentos de propaganda que a sociedade coloca à disposição deles. Como nós não temos esse limite, existe um abuso do poder econômico por um pequeno grupo e que precisa ser coibido, diminuído, o único caminho que nos restou foi esse excesso de proibições. Eu, pessoalmente, em um outro momento, acho que nós devemos aprofundar essa ideia do limite de gastos para que nós possamos evitar as proibições em excesso. Bom, deputado, quando isso foi aprovado, houve uma certa crítica, né, por parte da imprensa, dizendo que o que estava faltando, basicamente, é justamente essa definição de tetos máximos. E eu entrevistei um colega seu outro dia
em outro programa aqui da TV Câmara, que ele chegou a declinar números específicos, com preço de panfletos, com preço disso, daquilo, aquilo outro, e que ele falou, bom, eu creio, disse ele, que um teto, vamos dizer, de 250, 300 mil reais para uma campanha para deputado seria de bom tamanho e estabeleceria... O senhor concorda com esse nível de gasto? O senhor recomendaria alguma coisa diferente? Como é que o senhor, que é político e que gasta também para fazer sua campanha, vê tudo isso? Olha, esse número é um número razoável. Certamente tem estados que gastam mais do que isso e tem estados que gastam menos do que isso. Que você exige... Tem extensão territorial exatamente, também, né? As dificuldades de transporte, locomoção, custos de material de propaganda, porque em alguns estados você tem um preço mais alto, até porque existe uma circulação do produto internamente, etc. Então, esses aspectos precisam ser verificados. É claro que o projeto contém um dispositivo que define que, por uma lei, até o dia 10 de junho, caberá ao Congresso Nacional fixar os critérios gerais para definir os limites de gasto por cargo em disputa. O que eu propunha era que, se não conseguíssemos a lei até o dia 10, a Justiça Eleitoral, ouvido partidos, definiria. Mas, infelizmente, nós temos que entender que somos 513, que existem vários partidos, existem vários pontos de vista, tem pessoas que são contra, vários partidos que são contra. Então, o PMDB, o PFL, o PSDB, o PTB e vários outros partidos, eles foram contra esse dispositivo de aumentar o poder da Justiça Eleitoral e aí ficou uma regra que os partidos continuariam a fixar os seus limites de gasto. Eu creio que o avanço foi que está no projeto a necessidade da lei para fixar um limite único e o presidente Aldo já disse que o projeto aprovado, ele vai nomear uma comissão para cuidar desse assunto. Bom, deputado, vamos partir para um exemplo prático. Um candidato do estado X, ele, vamos dizer, no dia 10 de junho, a Câmara determinou, bom, para deputado federal, uma campanha não pode custar mais do que 500 mil reais. Vamos imaginar isso, hipoteticamente. Então, o candidato vai se adequar a essa determinação. Ele não pode gastar mais do que 500 mil para se eleger. Como é que o mecanismo instituído pelo senhor nesse substitutivo vai garantir que ele não utilize o Caixa 2 e ganhe mais uns 250 aí por fora para reforçar a tropa dele? Em primeiro lugar, nós temos o dispositivo de uma prestação de conta pela internet, que me parece também um grande avanço. Existe uma reação ainda razoável dentro da casa, mas eu espero que essa reação seja vencida e nós instituamos a prestação de contas pela internet. Hoje, você tem o tesoureiro e o candidato. Ele não tem uma responsabilidade solidária. Pelo projeto, os dois terão uma responsabilidade solidária. O Lula, por exemplo, não vai poder dizer que a culpa é do delúbio. Aliás, chamo até esse dispositivo de artigo delúbio, para que o candidato tenha responsabilidade solidariamente com o tesoureiro. Em segundo lugar, nós vamos ter também uma conta única. Hoje não existe conta única. Nós vamos ter uma conta única por candidato e você recebe a doação nesta conta e só pode gastar por esta conta. As doações, elas não poderão ser mais feitas livremente em dinheiro, como é hoje. Até as empresas não vão poder mais. Existe essa conta, as doações serão feitas por transferência bancária, por DOC, e quando em dinheiro, o que doa tem que se identificar, para que haja possibilidade do tribunal fiscalizar efetivamente as doações e os gastos. Por outro lado, hoje, se você usa o Caixa 2, se você pratica o abuso do poder econômico, a lei determina que no ano seguinte o partido pode perder dinheiro do fundo partidário. Com a nova legislação, não. Comprovado o abuso do poder econômico, o candidato pode perder o registro, se estiver ainda em processo eleitoral, ou ter o diploma cassado se já tiver sido diplomado. Ou seja, haverá uma punição para aquele que insistir na prática do Caixa 2. E para dar mais rapidez,
os tribunais eleitorais, eles terão, antes da diplomação, de se definir com relação à prestação de conta dos candidatos eleitos. Pela lei, hoje diz que são todos candidatos, os eleitos e os não eleitos. Os tribunais nunca concluem essa investigação. Agora nós diminuímos o universo para pegar primeiro os eleitos, depois ele fará também a apuração dos não eleitos. Mas na diplomação de todos os eleitos, essa investigação terá que ser feita. Ou seja, nós tivemos grandes avanços. É importante que nós entendamos que a mudança ela não se faz de uma só vez. Você, do ponto de vista social, você muda paulatinamente. E eu não tenho dúvida que, do ponto de vista do abuso, da transparência, da melhoria da fiscalização, do combate ao Caixa 2, esse projeto, ele avança bastante. Deputado Moreira Franco, do PMDB do Estado do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Palavra Aberta e volte sempre. Muito obrigado. O grande teste da eficácia dessas novas regras vai ocorrer mesmo durante o processo eleitoral. Será que o Caixa 2 vai diminuir? Será que os ilícitos vão acabar? Será que os criminosos continuarão sempre um passo adiante da lei? É preciso ficar de olhos e ouvidos bem abertos e manter a consciência crítica para garantir a transparência na democracia. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Palavra Aberta. Está a repórter Cassiana Tormin. Cassiana, a votação deste assunto continua prevista para amanhã. Sim, Cláudia, o projeto que reduz os gastos de campanha continua previsto para a pauta de amanhã. Pelo menos a discussão já deve ser iniciada nesta quinta-feira, conforme foi acertado ontem na reunião de líderes. E a previsão, por enquanto, é de que a votação seja no mais tardar na próxima terça-feira. Eu converso agora com o deputado Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro, que é relator do projeto que reduz os gastos de campanha. Deputado, o senhor pretende apresentar alguma modificação significativa para esse projeto? Olha, as modificações elas foram apresentadas no projeto do Senado, o senador Jorge Bornhaus. Eu tenho ouvido lideranças dos partidos no sentido de nós construirmos uma alternativa aqui na Câmara e levarmos também nesse processo de discussão ao Senado para que possamos aprovar um projeto que não agrida a Constituição e, portanto, possa ser aplicado nas eleições do ano que vem. O objetivo é diminuir os custos de campanha, e isso está sendo diminuído, criar algumas regras no sentido de deixar mais clara a questão da aplicação dos gastos de campanha, da arrecadação de campanha, da prestação de conta e da fiscalização, da atuação da Justiça Eleitoral, para que nós possamos ter uma eleição que seja uma eleição completamente diferente da eleição municipal e da eleição de 2004, das duas últimas eleições, onde nós estamos até hoje nas CPIs levantando as lambanças que foram, os excessos que foram cometidos, as lambanças que foram feitas e que criaram esse clima de profunda irritação na opinião pública e constrangimento nos partidos e nas casas legislativas do país. Deputado Moreira Franco, o senhor falou na possibilidade dessas mudanças já valerem nas próximas eleições. Existe consenso quanto a isso? Olha, nós estamos procurando definir medidas de procedimentos de gastos, de arrecadação, de fiscalização, para que nós possamos respeitar o artigo 16 da Constituição, que é o artigo da anualidade, que diz que não pode haver regras que falam do processo eleitoral. Então, nós não estamos cuidando do processo, tanto que eu estou suprimindo do projeto do senador Jorge Bornhaus todos aqueles dispositivos que digam respeito a processo eleitoral, início de campanha, rádio e televisão, prazos de convenção, o esforço de diminuir, de encurtar o período de campanha, porque esses dispositivos, essas regras dizem a processo eleitoral. E nós queremos
respeitar a Constituição, por isso estamos cuidando de procedimentos de arrecadação, gastos, fiscalização de campanha. Deputado, caminha-se para um acordo em relação a esse projeto ou não? Vai mesmo para o voto e aí é que se vai ter uma noção exata da receptividade dele? Não, que nós vamos ter que votar é inevitável. Vamos ter que votar aqui, vamos ter que votar no Senado. Agora, o meu esforço, e eu sinto que é também o intento, a vontade das lideranças na Câmara e no Senado, é no sentido de que nós construamos, por acordo, um projeto que seja possível uma aprovação rápida aqui no Senado. Quando se fala da questão da fiscalização, não teria que haver algum tipo de contrapartida do ponto de vista de intensificar esse trabalho por parte do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais? Há isso já sendo conversado? Olha, eu não tenho a menor dúvida que nós teremos uma eleição com a presença muito maior de fiscalização, de acompanhamento do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral. Ambos precisam estar muito presentes e nós estamos procurando dar instrumentos para que a presença deles evite que as lambanças cometidas nas duas últimas eleições, elas sejam repetidas na eleição deste ano. Então, muito obrigada, deputado Moreira Franco. A Comissão Mista de Orçamento aprovou com a votação de 2 medidas provisórias. Os deputados devem voltar a discutir o projeto de lei que trata da redução de custos das campanhas eleitorais. O texto principal já foi aprovado e agora deverão ser discutidos e votados os destaques, que são propostas de mudança ao texto do projeto. Pelo texto aprovado, estão proibidos o uso de trios elétricos, a distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, canetas e qualquer tipo de brinde ou material que possa proporcionar vantagem ao eleitor durante as campanhas eleitorais. As doações de campanha deverão ser feitas com cheque cruzado e nominal ou então transferência eletrônica. E a arrecadação e os gastos de campanha deverão ser divulgados nos dias 6 de agosto e de setembro. Além disso, até o dia 10 de junho de cada ano eleitoral, o Congresso Nacional deverá definir os limites de gastos de campanha para cada cargo em disputa. Vamos agora ao Salão Verde com o repórter Fabrício Rocha. Fabrício, como estão as negociações para votar as alterações a este projeto? Bom, Cláudia, na votação do texto principal foram apresentadas 40 emendas, outros tantos destaques em separado, mas agora existe acordo entre os partidos. Os destaques que serão votados tratam basicamente de alguns detalhes formais do texto e só um ponto que ainda está gerando uma certa discórdia, que é a questão da divulgação dos gastos parciais de campanha pela internet. Alguns deputados ainda não concordam com isso. O relator da proposta, deputado Moreira Franco, que está aqui com a gente, acredita que essa votação vai ser rápida e relativamente tranquila. Deputado, boa tarde. O que existe de polêmico ainda nessa questão específica da divulgação dos gastos pela internet? Olha, as coisas quando são novas, elas sempre provocam temor, dúvidas, inquietações. E no caso específico, como a prestação de contas nas 2 vezes ao longo da campanha, ela não impõe que o nome dos doadores seja colocado, alguns partidos consideram que isso aí pode criar uma possibilidade dos candidatos à presidência da República, a governador ou a senador, mais sectários em debates, cobrem dos seus adversários quem deu o dinheiro. Ou seja, a luta política que é inevitável no processo eleitoral e nem todos usam as mesmas armas nessas lutas políticas. Alguns insistem em criar constrangimentos, em achar que perguntas dessa natureza pode criar embaraços para o adversário. Eles então temem isso, mas eu creio que isso faz parte da luta política. Fatos como esse e outros poderão ocorrer, que não invalida a necessidade de nós darmos transparência a esse processo. O Brasil hoje tem aproximadamente 40 milhões de usuários de internet e é um instrumento extremamente ágil que vai ajudar
aos deputados, aos senadores, aos governadores, ao tribunal, a fazer a fiscalização, a prestar a conta, a fazer a prestação de contas finais até 30 dias depois da campanha. Então eu considero um grande avanço a introdução da internet no processo eleitoral de prestação de contas, de acompanhamento das campanhas. E os partidos que mais reagem é o PP, Partido Progressista, o PSDB, o meu partido, PMDB, não vê com muito bons olhos, mas eu acredito que se nós não aprovarmos aqui, os tribunais regionais eleitorais, eles poderão colocar à disposição dos candidatos um site específico para prestação de contas, e aí os candidatos que não prestarem contas é que vão ficar numa situação constrangedora. Então eu creio que politicamente o ideal é aprovarmos aqui, para que essa iniciativa ela venha com a chancela da Câmara dos Deputados e do Senado da República, que já vem no projeto do senador Jorge Bornhauser e que nós aqui na Câmara vamos aprovar. Agora, deputado, em relação ao teto de gastos de campanha, ainda existe uma certa resistência em relação a que a Justiça Eleitoral defina esse teto caso o Congresso não defina. Se a Justiça Eleitoral, se isso não couber à Justiça Eleitoral, couber a cada um dos partidos, não significa que vai ficar tudo como está? Bem, se isso ocorrer, significa exatamente isso. O presidente Aldo disse que assim que o projeto for aprovado, ele vai constituir uma comissão para cuidar especificamente da elaboração desse projeto, para que até o dia 10 de junho nós já tenhamos o projeto aprovado na Câmara e no Senado. Eu creio que é um grande avanço nós introduzirmos na prática eleitoral brasileira a ideia, a noção, o hábito de trabalharmos com o limite de gastos por cargos disputados. Se nós tivéssemos esse limite definido, certamente nós não teríamos que proibir tanto, porque cada deputado, respeitando aquele limite, ele poderia usar os instrumentos de propaganda que a sociedade brasileira coloca à disposição das pessoas e seria fiscalizado pelo tribunal. Ou como nós não temos o hábito do limite de gasto, os partidos, cada partido fixa o seu e fazem mudanças no meio do processo eleitoral, a prestação de contas depois das eleições realizadas podem ser modificadas, então isso tudo cria uma certa laxidão que nós temos que acabar com ela para que possamos ter um processo eleitoral mais rígido na prestação de contas, mais comedido nos gastos, para que nós possamos evitar as grandes lambanças praticadas nas duas últimas eleições. Deputado, do ponto de vista técnico, já está esclarecida a dúvida se essas mudanças, caso elas venham todas a serem aprovadas, se elas valerão já para as eleições deste ano? Isso já está resolvido ou ainda há dúvidas? Não, dúvidas não há. Nós aqui achamos que nós não estamos cuidando de processo eleitoral. Agora, evidentemente, toda questão constitucional pode vir a ser objeto de avaliação e deliberação do Supremo. Isso está na Constituição. Bom, mas, deputado, os parlamentares aqui na Câmara, eles estão tendendo mais para deixar isso para 2008, a validade dessa lei, ou eles já querem que ela valha a partir dessa eleição? Não querem que valha a partir desta eleição, o esforço todo foi nesse sentido, até porque a sociedade brasileira quer um basta nessas lambanças ocorridas nas duas últimas eleições. As CPIs estão mostrando que houve muito excesso, muito uso de caixa 2, muita impunidade, muita gastança, muito abuso do poder econômico, muito abuso do poder administrativo, e o que se quer é um processo eleitoral mais limpo, em que as disputas elas possam ser mais equilibradas, em que as pessoas possam voltar a discutir política e não ficar à mercê do comando de marqueteiros que fazem do candidato um produto que é vendido por técnicas que nem sempre correspondem à própria verdade dos candidatos. Deputado, houve certas críticas em relação à redução da amplitude desse projeto. Algumas pessoas falam que acabou que, no fim das contas, houve só a proibição de botões, de showmícios e tal. O senhor acha que esse projeto ele realmente muda a cara das eleições no país? Olha, quem faz esse tipo de crítica é porque não quer o projeto, tem medo dele, porque nós enfrentamos a questão do abuso do poder econômico, limitando o teto, limite de gasto, definindo limites de gasto como não temos essa prática do limite, tivemos que conjugar o verbo proibir, porque, repito, se tivéssemos a prática do limite, não teríamos que proibir tanto.
Depois nós cuidamos do abuso do poder administrativo. Ao invés de só nos 3 meses que antecedem a eleição, os governos não poderem instituir programas novos, assinarem convênios, seduzir prefeitos e cabos eleitorais, etc., como é na legislação atual, nós estamos propondo 1 ano. Nós tivemos proposta da transparência, a internet, as prestações de contas agora. O tesoureiro, ele é corresponsável com o candidato. Hoje o Lula pode dizer que a culpa é do Delúbio, que ele não sabe o projeto promulgado, nenhum candidato poderá dizer a mesma coisa, porque ele é corresponsável pela prestação de contas. A conta será uma conta única e não várias contas, como é hoje. A conta, o candidato recebe o recurso e o candidato gasta o dinheiro, a doação recebida, o dinheiro doado, pela mesma conta. E as doações só poderão se fazer por via do sistema bancário e quando em dinheiro, com a identificação do doador. Hoje não ocorre isso. Até a empresa pode fazer doação em dinheiro. E nós também estamos melhorando a capacidade dos tribunais fiscalizarem. Hoje, quem abusa do poder econômico, não há previsão de cassação ou cassação do registro ou do mandato ou do diploma. Com a nova legislação, quem quiser continuar fazendo uso do Caixa 2, abusar do poder econômico, poderá vir a ter o seu registro cassado ou a diplomação cassada. Então você veja que os avanços foram muitos. Deputado, para nós concluirmos, há ainda propostas aqui na Câmara entregues através de um estudo que prevêem uma pena maior para o caso, por exemplo, do Caixa 2 e outras medidas de enrijecimento nessa área. Bom, há um clima político favorável à votação dessa proposta ou sequer ela está em discussão nesse momento? Olha, proposta nesta área nós temos muitas. Nós não estamos cuidando, repito, da reforma eleitoral, da reforma do sistema político, porque a Constituição proíbe que se faça isso no ano da eleição. Nós estamos aprovando um projeto que melhora a qualidade do processo eleitoral, coíbe o abuso do poder econômico, busca a transparência, melhora os instrumentos de fiscalização que os tribunais eleitorais detêm, para que nós possamos evitar as lambanças ocorridas nas eleições passadas. Agora, nós vamos precisar fazer a reforma política, nós vamos ter que fazer uma reforma eleitoral, nós vamos ter que avançar, aprimorar cada vez mais os procedimentos eleitorais para que nós possamos ter eleições mais limpas no país. Muito obrigada, deputado Moreira Franco. Obrigado. O Conselho de Altos Estudos e Avaliação. Olá, vem aí uma nova loteria esportiva chamada Time Mania, destinada não só a premiar o apostador, mas também a salvar as finanças dos times de futebol. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Moreira Franco, do PMDB do Estado do Rio de Janeiro, que é o relator do projeto que cria a Time Mania, sobre como essa nova modalidade de apostas poderá contribuir para a saúde dos times de futebol. Deputado, é um prazer tê-lo conosco novamente. Prazer é meu. Deputado, como é que a Time Mania vai funcionar? Como é que vai ser o intestino dessa máquina toda? Olha, é uma loteria que é coordenada pela Caixa Econômica Federal. Os times vão fazer um contrato com a Caixa, emprestando a sua marca, e a partir daí, no Brasil inteiro, o campeonato nacional, os times vão compor a cada semana, a cada rodada, a base para que a loteria se desenvolva. É verdade que não se aposta nos times, aposta nos escudinhos dos times? É assim que vai ser? Quer dizer, no fundo é o time, né? Porque você aposta aliás, não é nem no time, você aposta no talento dos jogadores. Porque essa loteria surge em função da debilidade financeira dos clubes. Os clubes precisam passar por um processo de saneamento financeiro,
todos eles estão passando por dificuldades, exauridos, devem ao governo, e como devem à Previdência e devem à Receita Federal, eles têm dificuldades de conseguir empréstimos, de organizar as suas próprias finanças. Então, essa loteria, ela vai ser muito útil para o governo também, porque o governo vai conseguir que os devedores, os clubes de futebol, paguem a Receita e ao INSS. E com isso os clubes ficam em condições de montar um projeto de saneamento financeiro. Agora, deputado, o advogado do diabo sopra no meu ouvido dizendo o seguinte: por que o torcedor é que vai pagar a dívida dos clubes de futebol, o mau gerenciamento desses cartolas? Não, na realidade não é o torcedor, quer dizer, porque não se está cobrando taxa, não se está cobrando nenhum tipo de contribuição ao torcedor para isso. Existe uma grande mistificação, porque a Caixa Econômica Federal é um grande cassino, tem vários tipos de loterias, e então o que está se fazendo é se criando uma nova loteria. A Caixa percebe que a loteria esportiva ela já está exaurida, já está... Isso seria uma maneira de reavivar a loteria esportiva, trazer um novo alento? Exatamente, seria uma maneira para a Caixa Econômica, abrir uma linha mais atraente nesse campo do futebol. Agora, deputado, nessa quebra dos recursos aqui arrecadados, 46% serão pagos como prêmio ao ganhador, 22% vão para os clubes que aderirem a esse esquema de revitalização financeira, e aí para o custeio e manutenção, 20% do total. Quer dizer, a Caixa vai ficar com 20% desse dinheiro. Dado o altíssimo grau de informatização do sistema hoje em dia, 20% não é demais? Olha, o sistema bancário brasileiro ele é um sistema que de custo muito alto, né? Você veja que o brasileiro paga aos bancos por tudo. E os bancos eles estão se acostumando a manter os seus custos com o que cobra só de tarifas, etc. Exatamente, só dos serviços prestados. Ou seja, só do que é cobrado do usuário. E a Caixa Econômica, evidentemente, não vai ser uma exceção à regra. Ela está envolvida nessa gordura enorme de custos monumentais que fazem com que a operação bancária propriamente dita passe a ser lucro. Os bancos privados estão tendo lucros absurdamente altos, o que tem sido um prejuízo para a economia brasileira e a Caixa Econômica também. Bom, mas aí não seria o caso de dizer que um erro não justifica o outro? Quer dizer, porque os bancos estão cobrando, a Caixa também, então, pode se sentir no direito de cobrar 20%? A coisa mais difícil é você fazer com que o governo, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, o Ministério da Previdência e o INSS, e a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil entenda que elas, por serem públicas, são prestadoras de serviço e que devem eficiência ao cidadão, à população brasileira. Não entendem isso, tratam o cidadão, tratam o contribuinte, tratam o brasileiro como se fosse um devedor obrigado a pagar custos altíssimos. Agora, deputado, vamos falar mais sobre esse projeto e tem aqui, inclusive, uma emenda. O projeto saiu da Câmara, foi para o Senado, recebeu mudanças, voltou para a Câmara e aqui está sendo apreciado novamente. Uma dessas mudanças que o senhor, inclusive, rejeitou foi uma emenda número 11, que fala sobre a inadimplência dos clubes de futebol. Quer dizer, está inadimplente, então ele cai fora do sistema, não pode mais funcionar. Por que houve essa leniência no Senado? E eu gostaria que o senhor explicasse mais para a gente também esse mecanismo da inadimplência. Esse projeto é um projeto extremamente polêmico, complicado, né? Ele veio inicialmente como uma medida provisória do governo federal. A medida provisória, o governo já foi começou obrigado, polêmico. Pois ele foi obrigado a retirar a medida provisória em cima do relatório da medida provisória. O deputado Pedro Canedo apresentou um projeto e eu, como relator, apresentei um substitutivo. Depois de muita negociação, conseguimos passar na Câmara, foi ao Senado, 13 emendas foram apresentadas no Senado e agora nós estamos em fase final de discussão na Câmara. Esse dispositivo é uma certa tendência
do mundo político brasileiro de querer criar facilidades excessivas. É mais leniente. Exatamente. Então, o seguinte, se nós já estamos criando para os clubes uma possibilidade de que eles superem suas dificuldades gerenciais, administrativas, nós não devemos olhar para o passado. O grande problema é que os clubes todos, os grandes clubes, estão todos eles, na sua quase totalidade, quebrados, por má gestão, evidentemente. Agora, quem é o culpado? Não vamos cuidar disso. O que nós não podemos é, daqui para frente, beneficiar a má gestão. Então, se você não consegue pagar... Ainda com essa tábua de salvação. Com essa tábua de salvação, você retém esse dinheiro e não paga, torna-se inadimplente, aí não tem jeito, você tem que punir. O sistema capitalista tem que funcionar de alguma maneira, né, deputado? Não, qualquer sistema, né? Deputado Moreira Franco, PMDB do Estado do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso Palavra Aberta e volte sempre. E qual é o seu time? Botafogo. O meu também, então vamos ganhar na Time Mania com o escudo do Botafogo. Exatamente. O projeto do deputado Moreira Franco foi aprovado no ano passado e seguiu para o Senado, onde foi aprovado este ano com alterações. Por causa dessas modificações, o projeto voltou à Câmara para ser apreciado novamente, antes de seguir, então, para a sanção do presidente da República. Nada de muros pichados, placas, cartazes e faixas penduradas em postes, sinais de trânsito, viadutos, passarelas e paradas de ônibus. Nada de boca de urna, nada de bonés, chaveiros, broches, camisetas, nada de showmícios com a participação de artistas. Essas proibições já vão valer para as eleições de outubro agora. Para conter o uso do Caixa 2 e reduzir o abuso do poder econômico, os candidatos vão prestar contas da campanha pela internet pelo menos 2 vezes antes da eleição. E a partir de agora, os tesoureiros não vão mais responder sozinhos. O candidato vai responder solidariamente com ele pelas contas da campanha. Em compensação, a legislação que a Justiça Eleitoral acaba de anunciar deu uma aliviada na divulgação das pesquisas. O texto aprovado pelo Congresso só permitia a divulgação de pesquisa até 15 dias antes da eleição. A Justiça Eleitoral foi mais generosa e permitiu a divulgação até a véspera do pleito. Para discutir as regras que vão vigorar na eleição de outubro, está com a gente nesta edição do Palavra Aberta, o deputado Moreira Franco, PMDB do Rio de Janeiro, que foi o relator do projeto aqui na Câmara. Deputado, obrigado pela gentileza de participar com a gente. Queria começar por uma avaliação geral do que a Justiça Eleitoral terminou aprovando. Terminou ficando o texto que saiu daqui praticamente na íntegra, fora a questão das pesquisas, né? De fato, o texto que saiu da Câmara, que foi o meu substitutivo, não continha esse dispositivo sobre pesquisas, de proibição de pesquisa. É um dispositivo que foi incluído no Senado, como também não continha o dispositivo que só permitia gravação para programa de televisão em estúdio, proibia o uso de arquivos. Esse também foi um dispositivo colocado pelo Senado Federal, vetado pelo presidente da República. Então, na realidade, a legislação em vigor nessas eleições, ela é exatamente o que saiu da Câmara dos Deputados. Ela reflete o que eu propus no substitutivo. O senhor diria que ela é mais... ela permite mais aos candidatos com relação à propaganda, embora exija deles mais rigor nas prestações de conta, por exemplo? Não. Ela dificulta o processo de propaganda, porque... Eu estou me referindo ao caso da televisão, especificamente. A televisão, o uso de... A formatação do programa de televisão. Não, eu creio que... Facilitou mais. Facilita, e torna mais barato. É muito mais caro você fazer imagens, boas imagens, no estúdio, do que você fazer na rua. O estúdio é muito mais, encarece. Brutalmente. Quem conhece isso sabe disso. Agora, com relação aos outros gastos de campanha, com esses brindes, esses cartazes, etc., aí a legislação foi mais dura, né? Muito mais dura, e creio até que nós tivemos que optar por esse caminho, porque nós não temos a cultura
nas eleições brasileiras de trabalhar com limites de gasto por cargo disputado. Porque se nós tivéssemos esse limite, respeitando a realidade socioeconômica dos estados, servindo para todos os candidatos, o tribunal teria uma referência, o que facilitaria a fiscalização, e os candidatos poderiam optar por suas estratégias de marketing de acordo com o seu estilo, a sua conveniência. Como nós não temos o hábito de trabalhar com esses limites fixados universalmente, cada partido fixa o seu, muda ao longo do processo eleitoral, não é lamentavelmente uma regra fixa, perene, nós tivemos que fazer essas proibições todas, que vão diminuir substancialmente os custos de campanha e, por consequência, vão exigir menos dinheiro e, por consequência, vão desestimular também o uso do Caixa 2. Agora, eu estava vendo aqui uma reportagem que o jornal Correio Brasiliense publicou, tem uma entrevista com o ministro Gerardo Grossi, lá do TSE, em que ele diz, a certa altura, honestamente, a eleição deve ter um pouco de alegria, estamos fazendo a eleição excessivamente cinzenta, não é por aí que a ladroeira se faz. O senhor acha que a eleição vai ficar mais triste? Olha, eu creio que se você tem bandeiras na rua, camisetas, showmícios, evidentemente fica muito mais alegre. Mas só que o objetivo dessa legislação, que foi decorrência das lambanças ocorridas nas duas últimas eleições, não foi de dar alegria ao processo, também não foi de coibir, tirar a alegria, foi de diminuir gastos, diminuir custos, melhorar as ferramentas dos tribunais regionais eleitorais e do Superior Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de fiscalizar e punir aqueles que insistem em abusar, em utilizar o abuso do poder econômico como uma ferramenta de comprar mandato. Do ponto de vista da cidadania, parece ter havido uma distorção no processo ao longo da história. Quer dizer, antigamente a gente tinha os comícios em que os parlamentares, os candidatos participavam para expor suas ideias, para apresentar suas plataformas. Depois isso se transfere para a televisão, etc, etc. Mas aí houve essa transformação e houve essa distorção a que eu me referi. Porque aí passou a ser apenas festa, já contrariando um pouco o que o ministro Gerardo Grossi diz. E a legislação foi exatamente no sentido que o senhor está apontando aí. Quer dizer, ela pode ficar até mais triste, mas ela talvez seja mais cidadã. Não sei também, porque nós temos que trabalhar com a contemporaneidade, quer dizer, as coisas estão alegres, com muitas cores, televisivas, a imagem no mundo de hoje é um elemento de comunicação muito mais poderoso do que a letra, do que o texto. E isso é um dado da nossa sociedade, é uma percepção contemporânea do processo de comunicação. De uma civilização da imagem. Da imagem. Então, de fato, o que o ministro Grossi coloca, ele está dizendo que nós vamos ter menos recursos de imagem. Ela fica cinzenta no sentido de que ela não é tão contemporânea aos mecanismos de comunicação tecnológicos e a tecnologia de comunicação que nós conseguimos, que o ser humano conseguiu criar no mundo. Agora, em compensação, nós no Brasil estávamos transformando as eleições em um processo de abuso do poder econômico, que a cada eleição ela ficava mais cara, as pessoas perdiam regras. Então, essa legislação é como se fosse um freio de arrumação. Vamos frear. Nós não vamos ter o limite de gastos nesta eleição, mas nas próximas teremos. E aí, com o limite de gastos, eu não tenho a menor dúvida que os tribunais poderão dar mais liberdade ao candidato de escolher as suas ferramentas de marketing. E aí ela pode voltar novamente a ser alegre. O que não pode é essa alegria ela ser financiada por Caixa 2, por abuso do poder econômico, por eleições caríssimas, que fazem dos candidatos homens poderosíssimos em termos de dinheiro. Como nem todos têm, eles acabam avançando no dinheiro público para financiar suas campanhas. E aí o processo de corrupção e de ilícito começa a ocorrer.
Esses dois mecanismos que foram colocados na legislação, quer dizer, a prestação de contas pela internet pelo menos 2 vezes antes da eleição, e, em segundo lugar, a responsabilidade compartilhada entre o tesoureiro e o candidato, a seu ver, vai conseguir dar uma freada na questão do Caixa 2 e até no abuso do poder? Vai, porque ela se associa a um outro dispositivo, que é a obrigação de uma única conta bancária. A mesma conta é a conta que recebe as doações e a conta que cobre, que escritura os gastos. E todas as doações, elas terão que ser feitas no sistema financeiro. Hoje não é assim. Hoje você pode ter mais de uma conta, hoje você pode receber em dinheiro sem que esse dinheiro venha pelo sistema financeiro. Com agora a nova regra, não. Mesmo se você quiser fazer uma doação em dinheiro para algum candidato, você terá que ir ao sistema bancário, ao banco, dar o seu nome e depositar na conta de campanha do candidato. Deputado, só para finalizar, a gente tocou rapidamente no início, mas queria voltar um pouquinho à questão das pesquisas. A seu ver, foi uma boa essa decisão? Claro. De liberar as pesquisas? Claro, eu não tenho a menor menor o argumento dúvida. principal é de que ela feria a liberdade de imprensa, né? E eu acho que fere a liberdade de imprensa e a liberdade de informação. Eu creio que quanto mais informações o eleitor tiver para fazer uma avaliação, melhor. Não importa se ele goste de eleger candidatos que vão ganhar, tudo bem, é um direito dele. Eu, por exemplo, acho que a eleição é um direito. Consequentemente, eu sou favorável, eu tenho até uma emenda constitucional, ao voto facultativo. Aqui no Brasil, em matéria de eleição, se transformou o direito em uma obrigação, se cobra até multa de quem não vota. É verdade. O que é um absurdo. Então, eu sou absolutamente favorável à decisão que o Tribunal Superior Eleitoral tomou. Quando essa proposta foi apresentada aqui na Câmara, eu, como relator, encaminhei contrário e felizmente conseguimos derrotá-la, mas no Senado ela voltou e foi incorporada ao projeto. Só para finalizar, se o senhor tivesse que colocar mais um dispositivo na legislação que foi aprovada e tivesse direito a só um, que dispositivo seria este? O Tribunal Superior Eleitoral fixaria o teto, ouvindo os partidos, por cargos disputados e respeitando as realidades estaduais. Eu creio que nós temos que incorporar urgentemente as práticas eleitorais no Brasil, os candidatos serem obrigados a trabalhar com um teto, um limite de gastos. E a expectativa é de que esse dispositivo vigore, como o senhor disse, na próxima eleição, depois dessa de outubro. Vamos torcer. Isso. Muito obrigado, deputado, pela sua participação com a gente. Muito obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência e até a próxima.